estava lendo de novo. Eu acho que um dos textos da Bíblia que eu mais li até hoje, amados, foi essa sequência, né? De sexta-feira até domingo. Essa sequência é um dos textos da Bíblia que eu já li várias vezes e não me canso de ler. E todas as vezes que eu leio, eu me emociono, as lágrimas vêm aos olhos, porque é impressionante você pensar, né? Na verdade começa na quinta-feira. Quinta-feira ele se reúne, faz a Santa Ceia ali, né? Come a Páscoa com eles, faz a Santa Ceia e depois ele vai para o Monte das Oliveiras para orar. E ali, amados, imagino eu que ele atravessa a meia-noite orando, né? Ele atravessa a meia-noite orando, aí chega a sexta-feira, aí entra na sexta-feira, e ele está ali orando. Aí quando ele volta, ele diz assim para os discípulos: olha, ora comigo, vigia comigo, fica comigo nesse momento. A dor que ele estava sentindo, amados, era tão grande, a angústia era tão grande, porque ele, sendo Deus, ele já via e já sentia tudo, Marcelo, que ia acontecer com ele. Então ele diz para Pedro, Tiago e João: olha, vigia comigo, ora. Aí ele vai orar, e quando ele volta, ele fala assim, olha, na oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí ele volta. Quando ele volta, ele pega os discípulos dormindo. Aí ele diz para os discípulos: oh, vocês não podem vigiar comigo nem ao menos uma hora? Aí volta de novo para orar, e a Bíblia diz que isso acontece por 3 vezes. E eles estão dormindo. Quando ele termina a oração, Max, ele chama os discípulos, e quando está descendo, ele diz assim: olha, vamos, porque o acusador se aproxima. Aí está chegando, né, aquela guarda de soldados juntamente com Judas. E quando se aproximam dele, Eliane, ele pergunta assim: ó, a quem vocês estão procurando? A quem vocês procuram? Aí eles dizem: a Jesus. Aí ele fala: sou eu. E quando ele fala sou eu, todo mundo cai no chão, só pelo fato dele falar sou eu. Os guardas caem no chão. Aí se levantam, né, se limpando. Ué, quem me derrubou? Imagino eu, eles pensando: Edna, quem me derrubou? Que é isso? Caí sozinho. Aí ele pergunta de novo: a quem vocês estão procurando? A Jesus, eles dizem. Aí ele fala: eu já não disse? Sou eu. E ali prendem ele, e começa, amados, o processo. Quando ele é preso, Pedro puxa a espada e corta a orelha de um dos soldados, chamado Malco. Aí Jesus pega a orelha do soldado, coloca no lugar e diz para Pedro assim: olha, você não sabe, se eu orasse agora, o Pai enviaria uma legião de anjos para me ajudar. Isso é para mim e para você entender, amado, que ele se entregou. Como diz em João capítulo 10, ninguém tem poder de tirar a vida dele. Ele disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu mesmo a dou para reavê-la. Ninguém tem esse poder de tirar a minha vida de mim. Então, amados, é sexta-feira, e eu coloquei algo aqui. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu não consegui gravar, eu queria muito gravar, mas não consegui, é muita coisa.
É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro dorme, Judas está o traindo, mas domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos reluta, o sinédrio conspira, a multidão escarnece, eles nem imaginam que domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos fogem como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos ferem o meu Jesus, eles os cobrem de cicatrizes, o coroam com espinhos, mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminha até o Calvário, seu sangue escorre, seu corpo tropeça, seu espírito está oprimido, mas você entende, querido, é só sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, a vitória é do mundo, as pessoas sempre pecam e o mal sorri, mas é só sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, os soldados pregaram as mãos do meu Salvador, eles pregam seus pés naquela cruz, então eles o suspendem ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer algo a você nesta noite, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam o que aconteceu com o seu mestre, com o seu rei, com o seu Salvador. Os fariseus estão celebrando, pois seu esquema funcionou, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, domingo está chegando. É sexta-feira, ele está dependurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Poderá alguém salvá-lo? É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu Jesus entrega o seu espírito. É sexta-feira, ele exclama: está consumado. Mas é apenas sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, a esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou, Satanás dá gargalhadas. É sexta-feira, Jesus está morto, soldados montam guarda, uma pedra é colocada no lugar, mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando. Finalmente, queridos, chega o domingo. Maria Madalena vai até o sepulcro. Ao chegar lá, ela encontra a pedra removida e o corpo de Jesus não estava lá. Aí alguém diz para ela, 2 anjos: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive, ele vive. O meu Redentor vive, o teu Redentor vive, querido. Aleluia, glória a Deus. É sexta-feira, mas o domingo está chegando. De repente você está vivendo um momento de sexta-feira na sua vida. Sexta-feira para Jesus foi o pior dia da sua vida. E o pior de tudo não foi nem sofrer as bofetadas que ele sofreu. O pior de tudo não foi nem a coroa de espinhos que colocaram na cabeça dele. O pior de tudo não foi carregar aquela cruz depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido humilhado, cuspido. Os soldados davam murros nele, sabe? E dizia assim, ó, profetiza. Quem que te bateu? Profetiza agora.
Quem foi que bateu em você? Tu não és o Filho de Deus? E chicoteavam ele. E ele todo ensanguentado, amados. Imagina isso. Não dormiu, porque já era mais de meia-noite. Ele atravessou a madrugada toda assim, nesse sofrimento. E ele está carregando a cruz todo ensanguentado. Aí, como nós falamos aqui, ele tropeça, cai. Aí um tal de Simão Cirineu é colocado para ajudar ele a carregar a cruz, porque ele já não estava aguentando mais. A dor era tanta, o sofrimento era tanto, que ele já não aguentava mais, amados. Então esse Simão Cirineu teve que o ajudar. E quando ele chega até o Gólgota, chamado lugar da caveira, onde seria a sua crucificação, já tem lá dois criminosos, um que penduraram à direita e outro à esquerda, e ele ficou no meio. Aí começa o processo de pregá-lo na cruz, de colocá-lo na cruz. Amados, a cruz, a morte de cruz, era para assassino, era para bandido, era para alguém que foi decretado, né, pelos romanos, pelas autoridades da época, que se alguém se colocasse acima deles ou superior a eles, seria digno de morte de cruz. Por isso que eles insistem com Jesus: fala, tu és o rei dos judeus? És tu mesmo? Aí Jesus fala para eles: olha, tu dizes. Amados, a rejeição de Jesus foi tão grande que nesse período em que Jesus foi crucificado, era necessário, né, soltar um ladrão. Eles soltavam. E aí o povo, aquela multidão lá na frente do Sinédrio ali, quando Pilatos pergunta: a quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Eles começam a gritar: Barrabás. E Jesus, o que eu faço com ele? Eu não vejo nada contra esse homem. Eu não vejo nenhuma acusação contra ele. O que eu faço com ele? Aí o povo grita: crucifica-o, crucifica-o. Talvez você esteja achando isso tudo terrível. Talvez você esteja aqui, amados, pensando: nossa, como esse povo foi cruel, como esse povo foi ruim com Jesus. Mas eu quero dizer que hoje você está aqui e se encontra na posição desse povo, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, pastor Marcos. Sabe por quê, querido? Quando aquele povo lá, eles clamam assim, ó: Barrabás, Barrabás. Barrabás representava o pecado, representava toda espécie de coisas ruins para as nossas vidas hoje. E quando eles falam assim, ó: crucifica Jesus, crucifica Jesus, sabe qual é a tua posição hoje, amados? A posição de escolher Barrabás. A tua escolha está sendo a mesma. Quando você prefere o pecado, quando você prefere satisfazer o desejo da tua carne, quando você prefere fazer as tuas vontades e deixar a vontade de Deus, você está escolhendo Barrabás. Você está negando Jesus. Então eu quero que você reflita sobre isso nesta noite. Jesus sofreu sim, mas não é para você ficar brincando de ser crente, não. Não é para você sair por aí falando: eu sou evangélico, eu sou da igreja em Secov, eu sou lá da casa de oração, e vivendo uma vida imunda, e vivendo uma vida porca. Não, querido, Jesus não foi na cruz para isso. Jesus foi na cruz para você viver uma nova vida, para
para você viver uma vida santa, para você viver uma vida honesta, para você viver uma vida sincera, para você viver uma vida íntegra, reta, temente a Deus. Foi para isso que ele foi na cruz. E você crucifica Jesus quando você escolhe o pecado, e você maltrata Jesus, você dá murros em Jesus quando você escolhe o pecado, quando você escolhe viver uma vida imunda. Ele não merece isso. Jesus não merece isso. Ele não merece. Quero ler um texto da palavra de Deus. Marcos. Esse texto, amados, ele está nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos narram essa história, a morte de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 33. Eu escolhi esse texto porque ele fala uma coisa que eu quero abordar aqui. Na verdade, são duas coisas que eu quero abordar que esse texto expressa. Nós vamos ler apenas até o versículo 40, até o 39, né? O 40 a gente não vai chegar a ler, não. Diz assim, ó: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Meio-dia de que dia, amados? Meio-dia de que dia? Meio-dia de sexta-feira. Olha o sofrimento dele. Como eu falei, ele foi pego ali depois da meia-noite. Começa todo esse trâmite na vida dele. Ele não dorme, Eliane. Não dorme. Por volta de meio-dia até as 3, ele já está onde? Pendurado na cruz, pendurado no madeiro. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Presta atenção, nesse momento em que Jesus fala isso, amados, o que está acontecendo com Jesus? O que está acontecendo com ele ali? Ele tinha uma visão do céu aberto, sim ou não? Sim ou não? Jesus via o céu aberto? Sim. Ele mesmo disse para os discípulos: olha, de agora em diante vereis o céu aberto e o Filho do Homem, né, sendo servido pelos anjos. Olha, então ele via o céu aberto, ele via o Pai. E nesse momento da crucificação, Edna, ele olha e vê Deus virando as costas para ele, vê o Pai virando as costas. Por quê? É porque Deus não o amava mais? Não. É porque nesse momento todo o pecado da raça humana está sobre Jesus, está sobre ele. E uma coisa que Deus não suporta, amados, é o pecado. Então, quando Deus olha para Jesus e vê o nosso pecado sobre ele, vira as costas, porque não suportava olhar. Aí Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí.
Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Volta no 37 para mim, Rafa, por favor. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Se você for ver essa passagem em Mateus, em Lucas e em João, você vai ver a expressão de Jesus, o que ele fala. E na verdade o que ele fala nesse momento, né, é uma expressão grega, tetelestai, que quer dizer está consumado ou totalmente pago. E esse é o tema da minha mensagem hoje. Totalmente pago. Foi totalmente pago. O que foi pago? O preço pelo nosso pecado, querido. Mas por que, pastor? Por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus pagou esse preço? É simples. Coloca Romanos para mim, Rafa, por gentileza. Capítulo 5, a partir do versículo 8. Se eu não me engano, a gente vai ler até o versículo 12. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Só até o 12 mesmo. Então preste atenção nesse versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que Jesus tinha que nos comprar? Por que Jesus tinha que pagar esse alto preço? Porque Adão, amados, lá atrás, desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, na sua onisciência, porque ele é onisciente, ele já sabia o que ia acontecer com a raça humana. Então ele já elaborou o plano antes mesmo de acontecer o pecado. Coloca para mim, Rafa, Gênesis capítulo 3, versículo 15, por gentileza. Depois que Adão peca, depois que Adão desobedece a Deus, uma ordem que Deus deu a ele, Deus disse assim, ó: de todas as árvores do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. Aí Adão desobedece, Eva desobedece, comem o fruto e Deus os expulsa do jardim. Trata com eles ali e os expulsa. Mas antes, Deus fala isso aí para eles, olha. Volta um pouquinho, Rafa, por favor. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida.
Deus está falando para a serpente que enganou a Eva. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando aí, amados, exatamente o momento da crucificação. Está falando para Satanás o seguinte: olha, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, quem é o descendente da mulher? Jesus. Jesus veio. Aí ele diz assim, ó: você lhe ferirá o calcanhar, ele, porém, esmagará a sua cabeça. Uma parte dessa profecia já se cumpriu, a outra parte ainda não se cumpriu. Qual é a parte que já se cumpriu? Eu sei que você está acompanhando o meu raciocínio. Qual a parte que já se cumpriu na cruz? No momento da crucificação, o que aconteceu? Pelo calcanhar alguém morre? Depende, pastor, se for uma cobra venenosa, né? Mas a expressão de Deus ali diz assim, ó: você lhe ferirá o calcanhar. Ele não vai morrer. Só que nós sabemos que Jesus morreu, mas venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Então, parte dessa profecia se cumpriu. Quando é que Satanás fere o calcanhar de Jesus? Ele passando por todo esse processo, todo esse sofrimento. Mas Satanás, como nós vimos aqui, amados, o inferno se alegrou. O inferno achava que a vitória era deles. O diabo achava que estava saindo vitorioso, porque ainda não tinha chego o domingo. Então preste atenção. A outra parte diz que Jesus ferirá, esmagará a cabeça de Satanás. Isso ainda não se cumpriu. Amém? Por que não se cumpriu? Porque Satanás está soltinho. A gente fala assim, está amarrado. Ele não está amarrado não, ele está solto. Está agindo aí, né? Está destruindo lares, está destruindo casamentos, está destruindo famílias, está destruindo filhos, está fazendo com que um pai de família se embebede, se vicie, caia nas drogas. Tudo isso é obra de Satanás, porque João 10,10 diz: ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para tudo isso. Então, quando Deus fala isso, amados, há uma expectativa no mundo espiritual. Há uma expectativa muito grande. Por isso que Caim mata Abel. Porque Satanás agora quer destruir todo descendente da mulher. Porque não pode vir aquele que vai esmagar minha cabeça. Não pode vir. Então Satanás tem essa preocupação. Aí mata Abel, porque Abel era o descendente. Para eu entrar no que eu quero, porque o tempo está voando, a Bíblia diz que ele grita: está consumado. E diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Morre. Agora, você sabendo o porquê que ele teve que morrer para te comprar, veja o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Por que isso? Todos pecaram. É muito simples, irmãos. Deus, quando Ele planejou criar o homem, Ele planejou viver, Ele planejou uma vida eterna para o homem. Ele planejou que o homem, vivesse, Marcelo, eternamente ao lado dele, no jardim, o adorando.
E ele disse assim, olha, quando ele cria Eva, Eliane, vocês vão povoar a terra, encha a terra, tenham muitos filhos, sabe? Então o desejo de Deus era que eles vivessem eternamente o adorando. E é interessante que quando Deus expulsa Edna, Adão do jardim, Marcelo, tem uma árvore chamada árvore da vida, também no jardim. E o que Deus faz? Olha o cuidado de Deus comigo e com você. O que Deus faz? Deus coloca anjos para guardar, para que eles não passassem e tivessem acesso à árvore da vida. Por que Deus faz isso? Por causa do plano de Deus. Porque se eles passam por aquela árvore e comem do fruto da vida, o que ia acontecer com eles, Max? Iam viver eternamente no pecado. Só que o plano de Deus era pagar o preço. E ele mesmo disse assim, ó, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há. Então quando Jesus fala assim, ó, está consumado, ele está dizendo para o Pai assim, Pai, eu cumpri o propósito, eu paguei o preço, está pago, está totalmente pago, agora eu tenho direito a eles. Só que é interessante, amados, que o preço que ele pagou só tem valor na minha vida e na sua a partir do momento que eu o aceito, a partir do momento que eu realmente o reconheço como meu Senhor e Salvador. Aí eu sou comprado, fui comprado na cruz, mas acontece a paga, a assinatura, o carimbo, o selo, no momento em que eu me entrego para Ele. É nesse momento. Então olha só, 1 João, ou melhor, Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 33. Olha o preço que ele pagou, amados. Pedro expressa isso, olha só. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então o preço que ele pagou por mim e por você não foi monetário, não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro. Ele pagou com a própria vida. Ele deu a vida, Vaninha. Que amor é esse? O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, pode ser que alguém dê a sua vida por amor ao outro, pelo fato dessa pessoa ser boa, mas Deus deu a vida dele por nós, amados, não merecendo, sendo nós ainda pecadores. Ele pagou o preço. Agora, a outra coisa, amados, que eu quero... Primeiro ele expressa, está totalmente pago. Você pode repetir isso? 1, 2, 3.
ó, o preço pelo meu pecado foi totalmente pago. Diga, eu, pela fé, eu não devo mais nada. Amém? Agora outra coisa. Versículo 38. Marcos 15, verso 38. Coloca aí para mim, Rafa, por favor. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário, nós cantamos aqui, o véu que separava, já não separa mais, não é isso? O véu que separava, não separa mais. Então, que véu era esse? É um véu, amados, que quando foi criado, né, feito ali, projetado o tabernáculo, tinha um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. E esse véu agora, através da morte de Jesus, ele é rasgado de alto a baixo. Por que de alto a baixo e não de baixo ao alto? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por que a Bíblia deixa claro, Eliane, que rasgou-se de alto a baixo? Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, Bárbara. Eu sempre falo. O homem, Max, ele quer se achegar a Deus do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Então o que ele faz? Ele procura uma melhor religião, uma religião que ele mais se sinta bem. Então ele vai para o catolicismo, vai para o candomblé, vai para o budismo, vai falando as religiões aí que tem, irmãos. Vai falando aí que... Vai falando. Macumba, mais o que? Testemunho de Jeová, Mormons, e vai por aí afora. Vai por aí afora. Então ele quer se achegar a Deus da sua maneira, do seu jeito. Aí ele procura aquilo que mais lhe agrada. Só que tem uma revelação muito interessante aqui nisso aqui, irmãos. Por que não é de baixo para cima? Deus está mostrando para o ser humano, pastor Marcos, que não é do nosso jeito, é do jeito dele. O caminho, olha só, o caminho, Edna, para chegar ao céu, não é o homem que faz, foi Deus que criou. Foi Deus que estabeleceu. Então entenda isso, meu irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Não é por boas obras para que ninguém se glorie, como diz em Efésios capítulo 2. Não é por boas obras, é pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Deus rasga o véu de alto a baixo, para mostrar mais uma vez o que está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu quero terminar dizendo para você, foi totalmente pago e ele estabeleceu o caminho. Que caminho é esse, pastor? Eu quero terminar com João 3,36. Coloca, Rafa, por favor. E depois eu vou falar mais 3 versículos só. Prometo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para o Rafa, eu sei de cor, mas vou pedir para ele colocar cada um para você ler junto comigo. João 3,36 diz assim, ó, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
João 3,16. Não precisa colocar, a igreja vai falar. 1, 2, 3. João 8,32. E conhecereis a verdade. João 8,36 ou 38. Vê aí, Rafa, para mim. Esse é o 36. Bota aí o 36. É o 36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse versículo, Márcia, expressa exatamente o que eu acabei de falar. O que Jesus pagou, o preço que Ele pagou, só tem valor na tua vida quando você o reconhece, quando você aceita o Filho, quando você recebe o Filho, quando você diz para Ele assim, ó, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e te confesso hoje como meu Senhor e Salvador. Aí o preço foi pago por você, totalmente pago. Você não deve mais nada. A tua dívida foi cancelada. Aleluia. Foi apagada. Eu quero perguntar para você, querido. Você quer hoje que a tua dívida seja cancelada? Porque há uma condenação. Há uma condenação. Não adianta. Não tem como escapar. Estava conversando com o José antes, né? Da gente começar o culto aqui. Ele chegou primeiro. Eu cheguei, já estava aqui. Aí depois ele foi o primeiro a chegar depois de mim. Ele entra, aí vem aqui, a gente começa a conversar, a gente orou. E ele disse para mim sobre o sacrifício, né, que Deus pediu a Abraão, seu filho Isaac. Você já conhece o texto. Deus pede Isaac a Abraão, porque Deus vê Abraão muito apegado a Isaac. Aí Deus quer provar Abraão, aí fala, me dá teu filho, teu único filho Isaac, a quem tu amas. Sacrifica ele no Monte Moriá. Aí sai Abraão de madrugada, pega seu filho, pega a lenha, pega o cutelo. O cutelo é o que imolava, né? Tipo um facão, para decepar, para cortar, para imolar. E está subindo. Aí quando ele está subindo, o filho olha para o pai e fala assim, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro, pai? Aí Abraão diz para ele, Deus proverá para si. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Aí eles sobem. Quando chega lá, ele prepara o altar, coloca a lenha. Aí pega Isaac. Imagina, Marcelo, essa cena. O menino já entendeu que o sacrifício era ele. Aí ele pega Isaac, deita Isaac sobre o altar, porque era um costume. Isaac sabia que o pai sacrificava animal, que o pai sacrificava cordeiro, porque o pai ensinava ao filho. Aí agora, amados, presta atenção, ele está lá amarrado. Isaac agora não tem escapatória. Tem como ele escapar? Ele está amarrado, Gláucia. Ele está sob uma sentença. O cutelo foi levantado. O pai pega Eliane, levanta o cutelo. Está pronto para imolar o filho. Está pronto para sacrificar o filho. Aí nesse momento, Andréia, ele escuta uma voz por trás dele. Abraão, não faça mal nenhum ao menino. Eis aqui o cordeiro, Abraão. E o que prendia Isaac, amados, se soltou. É exatamente isso que Deus faz. O que te prende
pelo fato de Deus prover o cordeiro, aquilo que te prendia, agora, nesse ato que você aceita Jesus, se solta. Ele liberta. Ele te dá uma nova vida. Então, assim como Isaac não tinha como escapar da ira ali, amados, da condenação que estava sobre ele, você também não tem. Há uma condenação, não tem jeito. Só que Jesus providenciou o cordeiro. E o desejo dele é que você aceite esse sacrifício. O desejo dele é que você reconheça ele como Senhor e Salvador da tua vida. E viva a partir de hoje uma nova história, uma nova vida. E a Bíblia diz que após esse ato, o meu nome entra no livro da vida. Ele escreve no livro da vida. Aleluia. Então eu quero perguntar a você, você quer isso para a tua vida nesta noite? Se você deseja hoje entregar o teu coração para Jesus, levanta a sua mão assim, ó. Eu quero, pastor. Hoje ficou claro para mim, a minha dívida tem que ser apagada, perdoada. E Ele comprou a minha dívida e eu aceito hoje. Se você deseja isso, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Levanta, querido. Não rejeite. Não rejeite isso não. Foi por você. Foi por amor a você. Você deseja isso para a tua vida? Levanta a tua mão hoje para Ele. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a partir de hoje ela não será mais a mesma. Há alguém que deseja isso aqui? Há alguém aqui que já aceitou Jesus e depois de ouvir essa palavra quer voltar para Ele? Eu quero voltar, pastor. Eu já aceitei, estava em pecado, vivendo uma vida suja, imunda, mas eu quero que Ele me perdoe nessa noite. Há alguém aqui? Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você também. E renove a tua aliança hoje, amados. Renova. Isso. Glória a Deus. Renova a tua aliança hoje com Ele. Levanta a tua mão. Vem aqui, Cássia. Vem. Alguém abraça a Cássia aqui, vem aqui com ela, por gentileza. Tem mais alguém aqui, amados, que quer hoje renovar a sua aliança com Ele? Como eu tenho falado, a igreja, amados, está acabando o tempo dela na terra. O tempo da igreja na terra está se findando. Então Deus está estendendo sobre você a oportunidade de renovar a tua aliança com Ele, de renovar o pacto com Ele. Não perca essa oportunidade. Reconheça Ele como teu Senhor e Salvador. E a tua vida vai mudar. Há mais alguém aqui? Eu vou orar pela casa. Há mais alguém aqui? Glória a Deus, seu Edson. Vem cá. Alguém abraça o seu Edson aqui. Vem cá, Rodrigo. Abraça ele aqui em nome de Jesus, varão. Glória a Deus. Há mais alguém aqui, amados? Não perca essa oportunidade. Pode ser a última. Pode ser a sua última oportunidade. Que o Senhor te abençoe. Você que nos acompanhou aí pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Te dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus.